paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, obreiros, pastores, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, irmãos, irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós, para o mundo. É a palavra de Deus. Hoje, meus amados irmãos, é dia 20 de 6 de 2025. Aleluia, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Vamos falar, meus amados irmãos, uma coisa que a igreja não está preparada para enfrentar. O privilégio e os benefícios das provações. Amém? Tiago 1. Vou ler 2 ao 4. Diz o seguinte: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em outra Bíblia, outro sentido, fala em tentações, sabendo que a provação da vossa alma, da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em toda deficiência, em nada deficiente. Amém? Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, é a Tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, me perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas. Oh, que o Espírito Santo fala no meu coração. Os meus lábios é Teu, Espírito Santo. Que esta palavra entre em cada coração, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, obreiros e pastores, jovens e adolescentes, vamos ver o benefício, meus irmãos, das provações ou das tentações, porque nós não podemos falar que nós suportamos uma provação que nunca sobreveio sobre nós. Você imagina um irmão que é provado na saúde, é provado no emprego, no pão, é provado na família, na sociedade, ele é provado em todas e é tentado na mesma área. Se no emprego ele não vai bem, é a provação de Deus. Satanás prepara uma tentação para oferecer maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Se você nunca passou por essas provações e tentações, você não pode julgar quem já passou e quem já enfrentou. Mas o benefício dessas provações ou das tentações que se vêm sobre a carne, no momento de angústia, no momento de fraqueza, no momento de necessidade, aí que vem o motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações ou tentações. É motivo de alegria. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os pastores, eles não falam essas coisas com medo de perder os membros, e não é por causa dos membros, por causa das almas, por causa do dinheiro, do dízimo, das ofertas. Está entendendo? Das campanhas que rende dinheiro para eles. Se eles amassem as vossas almas, está entendendo? Eles teriam examinado
Vai dizer, meus irmãos, você está sendo tentado, sendo provado. Mas tende esse motivo de uma grande alegria. Quando você passardes, não é quando você cair na tentação, não é quando você cair na provação, quando você é provado e você desiste da igreja de Jesus Cristo, você não saiu da igreja, você desistiu de Jesus Cristo, não confiou no Senhor Jesus Cristo, no momento da provação, no momento da angústia. Mas, amados, às vezes a igreja, os pastores, murmuram contra essas coisas. Porque a provação é tão grande para esse irmão, para essa irmã? Deve ser pecado. O juiz entra. Só pode ser pecado. Porque a Bíblia disse que o Senhor não desampara o justo. Quem é justo, meu irmão? Você, pastor. Você, irmã. Como você é justo, está julgando o servo alheio. E você, meu irmão e minha irmã, que está passando por grande perseguição, por grande tribulação, por grandes provas, por grandes tentações, prova na alma, tentações na carne, perseguição do corpo, da vida. Deixe, quando você passar por essas provações, é motivo de você se alegrar. Mas para se alegrar tem que passar. Não para, não pode desistir da sua caminhada. Porque o Senhor Jesus Cristo está na sua frente. Os anjos do Senhor estão em volta de você para guardar. O Espírito Santo está no seu coração para passar um bálsamo e dizer, não temas, eu sou contigo. Você não está passando sozinho pela tribulação, porque o nosso Deus, quando Jesus Cristo estava sendo interrogado, condenado, crucificado, Deus não estava ausente, Deus estava perto dele. Jesus Cristo, quando você, minha irmã e meu irmão, nós estamos sendo provado, tentado, perseguido, caluniado, quando está faltando o pão, a água, o fôlego, a oportunidade de um abraço, quando tudo isso faltar. Jesus Cristo disse, não temas, eu estou contigo. Quando não te abraçarem, não abraçaram a Jesus Cristo. Quando não te compreenderam, não compreenderam a Jesus Cristo. Quando não te amaram, não amaram a Jesus Cristo. Quando não te ajudaram, não ajudaram a Jesus Cristo. Quando viraram as costas para Jesus Cristo. Mas lembre-se que Jesus Cristo está contigo. No meio dessa angústia, no meio da fraqueza da carne, das necessidades, a sua fraqueza é por necessidade da carne. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo está contigo. Ele sabe as suas aflições. Você foi tentado, foi tentada. Jesus Cristo está contigo. Ele ouviu, ele sentiu a sua necessidade. E estava do seu lado quando você foi tentado, quando foi tentada, em todas as áreas da vida. A provação provém do Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles confiam em você, meu irmão e minha irmã, em mim e em nós. Ele confia na igreja.
Você já imaginou a pessoa estar canceroso? É uma luta, é uma provação, é questão de julgamento da igreja e de alguns irmãos. Porque tem irmãos que nunca passou por isso. Porque a misericórdia de Deus é grande para com ele. E Deus sabe que se ele fizer essa provação, ele blasfema contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele blasfema contra a pessoa bendita do Espírito Santo e perde a salvação. Por isso que você, meu irmão e minha irmã, que se glorie, que se reúne no churrasco entre irmãos para falar mal do irmão ou da irmã que enfrenta o vendaval da aprovação, o câncer, que enfrenta o desemprego, que enfrenta o problema dos nervos, a depressão. Tudo isso é uma provação e uma tentação satânica. Amados, todo crente deve estar apto para ouvir e inapto para falar. Todo crente tem que estar preparado para amar e não preparado para condenar. Todos os lábios têm que estar preparado para abençoar e não para amaldiçoar. Todo juízo, toda mente tem que estar preparada pelo Espírito Santo para se humilhar diante da presença de Deus. Todos os lábios, toda mente tem que estar pronta para chorar e sofrer em prol do irmão ou da irmã, do pastor ou do obreiro, do crente que está sofrendo, aquele que está desviado. Eu não posso julgar. Eu tenho que julgar a Satanás, que colocou uma pedra na frente do caminho dele, ou tentou abrir um buraco para ele que caísse dentro. Eu, como crente, tenho que orar, agradecer a Deus por ter me livrado de cair neste buraco. E continuar orando, visitando esse irmão, essa irmã, mostrando para eles o lugar que está preparado para eles na eternidade, ao lado do Senhor. E quem é que está tirando eles? Pastor, mas a provação é muito grande. Você não passou os caminhos, não enfrentou tudo que eu enfrentei. As acusações, as perseguições. Se eu tivesse errado, eu assumiria, mas eu estou sendo injustiçado. Amado irmão e amada irmã, Jesus Cristo tinha que assumir qual a culpa. Ele foi injustiçado desde o momento da sua concepção. Que culpa tinha Jesus Cristo de estar no ventre de Maria? E por causa dele, José intentou abandonar a Maria secretamente. Que culpa tinha Jesus Cristo de ter nascido? No entanto, os reis queriam matar e matou as crianças de volta de 2 anos por causa dele. Que culpa Jesus Cristo, qual foi o pecado que ele cometeu? A ressuscitar um morto, para dar vista a um cego, levantar um paralítico. Toda a vida ele foi injustiçado e repreendido do ser humano. Nós vemos discípulos dizendo para ele, repreendendo ele pela atitude. Mas Jesus Cristo tem a mente do Pai.
Ele foi guardado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Tinha anjos para guardar. E no momento de ser entregue à sepultura, a ser crucificado, açoitado, os anjos ficaram olhando. Não tinha ordem para defender a Jesus. O Pai está aflito, aflito os olhos em Cristo, levando as lampadas. Por isso, meus amados, para vencer as tentações e as provações, temos que ter a mente de Cristo. Se o meu Salvador foi tentado, foi provado, foi açoitado, foi humilhado, foi chamado até de demônios, quem sou eu? Por que a mim não me perseguiria? Por que a mim não falava de mim? Por que, se Jesus Cristo foi provado para ser aprovado, por que eu não devo passar pelas provações? Aleluia! É motivo de grande alegria por várias provações, não é uma só, várias provações. Meu irmão e minha irmã, que passa por provações, se for contar, não dá para entender. Lembra-se, Jesus Cristo está contigo. Tem anjos do Senhor para te guardar. O Espírito Santo está no seu coração. É esse mesmo que está no meu coração. Conta comigo, com a minha compreensão, com as minhas orações, com meu companheirismo, porque eu sou carente das vossas orações. É a sua oração, minha irmã, que está depressiva. Sua irmã, a sua oração, minha irmã, que está sendo perseguida, caluniada, tirada da comunhão. Com essas orações é que eu ando. Essas orações que me sustentam em pé para orar por você, para orar pela igreja, para orar por este mundo que jaz o maligno. Quando passarmos por grandes provações, agora é motivo de alegria, meus irmãos, tenha por motivos de toda alegria ao passarem por várias provações, por várias tentações. Meu irmão, minha irmã, você já foi tentada. Você já foi tentado, meu irmão. Tentado é uma coisa, provação é outra coisa. Satanás, ele procura o seu lado, aonde você sofre sentimentalmente. Se você é maltratada, Satanás prepara um demônio do mundo para chegar até você, para dizer para você o seu valor. Mas esse que está falando não é o Espírito Santo, não é Jesus Cristo, é o inimigo quem preparou a maneira de derrubar. Quando você vencer essa tentação, é motivo de muita alegria. Quando você está provada no emprego, sempre as portas fechadas, e você continua orando, glorificando o nome do Senhor, sendo perseguida, sendo caluniada, alguém falando que você não gosta de trabalhar, que é você que esse corpo mole, você sabe de tudo, glorifique o nome do Senhor. Quando não tiver o pão para comer, é uma provação. Se você murmurar, você não passou, você murmurou contra a provação. Glorifique o nome do Senhor. Hoje não tem pão, mas amanhã o Senhor preparará. Quando medicina te chamar, se você entrar na provação da saúde,
qual é a enfermidade que os médicos dão que é diagnóstico, não importa qual é, mas que seja irreversível. Se você chorar e blasfemar, até quando? Senhor, eu sou crente, você vai desconfiar, vai blasfemar contra a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando der a você essa notícia, irreversível esse quadro, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara, na angústia, na dor, em todas as horas, na alegria, glorifique o nome do Senhor. Quando você passar por essa provação, lembra que Jesus Cristo, após 40 dias no deserto, orando e jejuando, ele foi tentado por Satanás. Ele foi provado por Deus e tentado por Satanás. E ele venceu. E quando ele venceu a última passagem, a última tentação, Satanás saiu, foi embora e deixou ele. E os anjos vieram e o serviram. Os anjos que estão perto de você, ele está prontinho para te servir. É mais um pouquinho de tempo e essa provação passará. A tentação vai embora. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meu irmão e minha irmã, a provação que você e eu, que nós estamos passando, é a provação da nossa fé. É o Pai nos criando, nos provando a nossa fé. Será que nós cremos verdadeiramente em Cristo Jesus? Nós cremos na salvação eterna que tanto pregamos? Nós cremos no poderio de Jesus Cristo que ressuscitou a Lázaro, e o filho da viúva? Ressuscitou tantos, deu vista ao cego, levantou os paralíticos. Será que nós cremos? Essa enfermidade, minha irmã e meu irmão, na sua vida, na minha vida, é a provação da nossa fé. O Senhor aprove a Ele provar a nossa fé. Meu irmão, você está enfermo. Você está canceroso, você está paralítico, você está cego. Não murmurem, glorifique o nome do Senhor. A sua alma está sendo purificada. E a enfermidade que há na sua carne, no seu corpo, tem um médico chamado Jesus Cristo, que tem um diagnóstico de cura para a enfermidade. Você, minha irmã, meu irmão, que tem uma luta na área sentimental, o Espírito Santo que está no seu coração, ele diz para você, suporta um pouquinho mais. É só uma provação. É só um momentinho, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você está sendo provada, minha irmã e meu irmão, a sua fé. Até quando você e eu confiamos no Senhor, para glorificar o nome dele, no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento da adversidade, no momento das infelicidades no matrimônio, infelicidade com os filhos, infelicidade com o esposo ou com a esposa, momento de infelicidade, perseguições na sociedade, na vizinhança, na igreja, no emprego.
a sua fé está sendo provada. E a provação desta fé, aleluia, é grande. Mas de quando passar, for confirmada, vai produzir perseverança. Aí você vai perseverar firme, olhando para Jesus Cristo, alvo, consumador da nossa fé. Jesus de Nazaré, o Santo de Israel, ele é poderoso. Ele está contigo, está comigo. Meus irmãos, se eu estou pregando, é pela misericórdia de Deus. Por isso que eu creio nesse Deus. Eu creio naquilo que eu prego. Se eu sou crente, é pela fé. Se estou andando, é pela fé. Se eu estou vencendo, é pela fé. Eu não sou poderoso para vencer. Eu sou pequeno, eu sou falho. Mas o Senhor Jesus Cristo que está comigo conhece as minhas fraquezas, mas conhece o meu coração humilde. Muitas pessoas me perseguem, muitas pessoas me caluniam, muitas pessoas me olham por trás e maneiam a cabeça. Mas o Espírito Santo de Deus está no meu coração. Jesus Cristo, meu amigo, é quem tem me sustentado. O Pai Celeste tem usado de misericórdia. Os anjos celestiais têm me guardado. Por isso que eu digo todos os dias, eu e a minha família pertencem ao Senhor. Essas provações são diminutas. Essas provações aqui não é nada. Diante da glória que Deus tem preparado, meus queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus fala alto no meu coração. Aleluia. Conversa comigo. Aonde está a fé? Aonde está a perseverança que tanto pregaste? No momento da enfermidade, você fica triste. No momento que perde o emprego, você fica abalado. No momento que as cobranças chegam, você fica com os nervos abalados. No momento da adversidade, das perseguições e das calúnias, você se irrita. Oxalá, se Jesus Cristo tivesse se irritado diante das calúnias que a ele foram feitas, como seria eu hoje salvo? Como seria você, meu irmão e minha irmã, salva? Se você tivesse visto o seu Salvador não suportar as provações e as tentações. Ele suportou todas as provações e as tentações como homem. Ele era homem ali. No momento da perseguição era o homem Jesus Cristo, não era o Deus Jesus Cristo. Para dizer para mim, Antônio, o homem Jesus suportou a cruz, você suportará. O homem Jesus Cristo suportou as afrontas sem ter feito nada errado. Você, para me servir, tem que suportar sem justificar. Antônio, o homem Jesus Cristo renunciou o reino da terra, toda a riqueza deste mundo, para adorar a Satanás. Você, como crente, você tem que renunciar à riqueza, às tentações de vaidade, para servir a mim. Por sua alma, o homem Jesus Cristo foi levado à cruz do Calvário.
ainda perdoou aqueles para você me servir. Você tem que morrer por causa do evangelho. Tem que perdoar os seus inimigos. E esse inimigo é dentro da sua casa. Física, sanguínea, ou a casa espiritual dentro da igreja. E pregue esse evangelho. Quando você, sabendo que a provação da vossa fé, aleluia, for uma vez confirmada, produz perseverança, e você será um homem perseverante, uma mulher perseverante, uma jovem perseverante, um pastor perseverante na palavra, na doutrina, meus amados, na vida de santidade. Lembra-se aí que as coisas estão afunilando. Você já imaginou faltar o pão na nação? Faltar os empregos, as moradias, as prisões aparecer para os cristãos? Como você e eu estamos preparados? Será que não é uma provação da nossa fé que nós pregamos a vida inteira? Quando a sociedade, as nações, ouvia a palavra e disse, até o mundo se curva a nós. Amados, não. O mundo não se curvou a Jesus Cristo, os romanos não se curvaram. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus não se curvaram. Os pastores, os obreiros, os bispos, os apóstolos, não curvarão a verdade. E a sua fé como está? Se você fala alguma coisa fora do contexto religioso, ainda que esteja baseado na Bíblia, você é excluído. Como está a sua fé? Como será aprovado a sua fé e a minha fé? Lembra-se que um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Perseverar em Cristo Jesus. Perseverar na palavra. Perseverar no amor. Perseverar na sinceridade. Perseverar em reconhecimento que é pequeno, que é pó, que é cinza, que é pecador. Deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e íntegros. Está entendendo, meus queridos? A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Se eu creio, mas tenho uma deficiência no momento da dor, eu tenho que voltar para os pés de Jesus. Que Jesus Cristo tenha misericórdia de mim, que Jesus Cristo me revista, converta o meu coração, para que as ações, a minha perseverança em Cristo seja completa. Ainda que eu tenha que ir preso pelo amor da palavra, ainda que eu tenha que ser chicoteado, eu tenho que aceitar. Paulo aceitou. É a perseverança da fé em Cristo Jesus. Ainda que eu tenha que ser lançado fora da sociedade, Jesus Cristo também foi lançado. A minha perseverança
tem que ser completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Para mim ser perfeito e íntegro diante de Deus, em nada é deficientes. Em nada eu posso ser deficiente. A minha fé não pode ser uma fé quando tenho pão, quando estou na igreja, quando estou ouvindo a palavra, quando estou pregando a palavra. E no momento da bomba é câncer. A minha fé não pode se abalar. Lamaço de canta. Eu tenho que levantar a cabeça, abrir a mente, o coração e os lábios e dizer: o Senhor é poderoso. Se a Ele o povo que passasse por essa provação, glorificado seja o nome do Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo quiser me curar, louvado seja o nome dele. Mas se o Senhor Jesus Cristo não me curar, glorificado seja o nome dele. Se ele me recolher, honrado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A minha perseverança diante do Senhor, meu irmão e minha irmã, como é a sua perseverança? Nos pés do Senhor Jesus Cristo, no momento da angústia da alma, no momento da angústia do espírito, no momento da angústia da carne. A angústia da carne vai muito além, porque a carne é fraca, a carne tem falta do amor, ela fica carente. A alma, a carne tem falta do pão, ela fica fraca. A carne tem a falta da água, ela fica sedenta. A carne tem a falta das vestes, ela fica nua. A carne, com a falta da casa, ela fica andando para um lado para o outro. A carne, angustiada, desprezada pelo esposo, ou pela esposa, ou pelo filho, é tudo isto. É provação da carne e tentações. É neste momento da provação da carne que chega as tentações de todos os lugares. Quando você está sendo provado no seu relacionamento, seu companheiro ou a sua companheira tem trocado você, ignora você. Persevere na fé no Senhor Jesus Cristo, porque com certeza Satanás, que não presta, que é o mau caráter, não vai tardar em apresentar um demônio disfarçado de um companheiro para dizer o seu valor, aquilo que o seu companheiro nunca falou que você é. Satanás chega para te exaltar. Aquilo que a sua companheira, naquela área que nunca te elogiou, Satanás levanta uma pessoa, um demônio, uma mulher, para dizer para você, para te coagir, dizendo que você é um homem maravilhoso. Vai te levantar e você vai dizer: quem perdeu foi ele ou ela, porque esse homem me está dizendo o meu valor. Essa mulher está reconhecendo o meu valor. Lembra-se que você está passando com uma provação no seu relacionamento. E nessa área, Satanás preparou aleluia, uma tentação. Não foi Deus que enviou a tentação. Satanás, que é mau caráter, quer te matar, quer te derrubar,
Logo após fazer essas coisas, ele vira as costas e deixa você na sarjeta, depressiva, sem coragem de confessar o seu pecado a ponto de tirar a sua vida. Porque ele está preocupado em levar as almas que Jesus Cristo comprou lá na glória, lá na cruz, para levar para a glória, ele quer levar para o Hades. Quando você suportar essas angústias, essas tentações de dizer nunca o meu amado, o meu esposo ou minha esposa falou tantas palavras comigo, porque você que não me conhece está dizendo que eu sou importante desse jeito. Repreende, ainda que em espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você suportar a tentação e a provação até o final, Satanás vai te deixar, vai embora. E os anjos do Senhor que estão em volta de você, vêm te guardar, vêm te ajudar, vêm te tomar nos braços e transportar de um lado para o outro. Você lembra de Jó? Até a esposa dele mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Lembra que ele teve com a mesma esposa mais 7 filhos e filhas. Você está entendendo, meus queridos e amados irmãos? Se você estiver sendo provada, pode ser 40 anos. Você passou 40 anos no deserto, o povo de Deus. Moisés passou 40 anos em Midian escondido. Primeiro 40 anos no palácio. Depois 40 anos ele fugiu para Midian. Mais 40 anos ele voltou para tirar o povo de Israel e levar até a entrada da terra prometida. Deus conta contigo. Quando você passar por todas essas provações e perseverar, então será motivo de louvor, de agradecimento a Deus. Deus conta comigo e com meu irmão. Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo, minha irmã, jovem e adolescente. Deus conta que a nossa fé seja firme, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ama aqueles que crêem na sua palavra. Amados e queridos irmãos, se você crê, tudo quanto pedir ao Senhor em oração, crendo receberá e tê-lo-á. Eu não sei qual é o seu problema hoje, se é emprego, se é perseguições na carne, no espírito, não importa, se é enfermidade, se é desenganado pela medicina, e eu vou estar orando, e pela fé, ao você ouvir essa live e receber, será curado, será aberta as portas de emprego, vai cair por terra as armadilhas de Satanás. Estarei orando. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, a Tua palavra foi pregada, meu Pai querido. Deus, que essa palavra entre no coração do homem, da mulher, do pastor e do obreiro, do jovem e da criança. Pai querido, daquele que é crente e que não é crente, Pai. Aquele que está desviado, aquele que nunca conheceu a Jesus. Pai querido, não sei qual é o problema desse irmão e dessa irmã, Pai. Se é enfermidade da alma, cura, Senhor, liberta. Se é enfermidade da carne, Senhor, qualquer tipo de enfermidade nas vistas, nos nervos, no sangue, nos ossos, Senhor, se é AIDS, se é câncer, não importa, se é diabetes, se é
paralisia, se é problema no coração, Pai querido e amado, e o nome do Senhor Jesus Cristo, se está com os rins parando, Senhor, qualquer parte do corpo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo e ordeno a cura e a bênção para a glória do nome do Senhor. Se é falta de emprego, abram as portas. Ó meu Deus, se é falta de oportunidade de pregar a palavra, enche esse irmão e essa irmã do poder do Espírito Santo. Deus querido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus querido, salva o nosso presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, o Senado, juízes, salva os macumbeiros e macumbados, ladrão, adulto e afeminado, salva, Senhor, os traficantes, salva, Pai Celeste, amados andarilhos. Ó, meu Pai, salva, Senhor, o homem e a mulher que não conhece a Tua palavra. Meu Pai querido, abençoa essa nação, abençoa meus vizinhos da direita e da esquerda, da frente e da retaguarda. Deus querido, abençoa a igreja, abençoa o pastor da igreja, os demais pastores, abençoa os jovens, crianças, adolescentes, as irmãs dos ciclos de oração. Pai querido, abre-se as cortinas dos céus e abençoa, meu Pai, essa nação. Pai, abençoa as famílias da igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa minhas cunhadas, meus cunhados, meus sobrinhos, sobrinhas, abençoa meus irmãos e minhas irmãs, meu Pai. Ó Deus, que abençoa a minha casa, abençoa a minha companheira, Pai querido, abençoa a senhora Renata, abençoa a filha dela e o Gil, abençoa a Roberta, Senhor, abençoa o Vanildo, a Milene, salva aqueles dois, Pai, abençoa a Rosana, abençoa o Leandro, a Ana Clara e o Antônio, salva essa família, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, abençoa a minha companheira, cure de todas as enfermidades, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, me conceda a autoridade, o poder da Tua palavra, a autoridade da revelação divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Amém.